Meus queridos, glória a Deus por mais um culto. Hoje é um culto especial, amém? Hoje nosso culto é temático, é sobre Pentecostes. Hoje toda a Lagoinha Global, todas as Lagoinhas estão pregando sobre esse tema. Nós estamos no 50º dia após a Páscoa, ou seja, 50 dias se passaram desde a Páscoa. Então, essa data vai ser comemorada agora na Lagoinha Global todas as vezes. Tanto a Semana Santa, que é o período de Páscoa, nós vamos fazer nossas conferências, como também o dia de Pentecostes, o Natal e outras datas importantes que estaremos celebrando ao Senhor. Nós sabemos que nossa igreja é uma igreja dinâmica, uma igreja viva, e acredito que no próximo ano, em nome de Jesus, na semana da Páscoa, vai ter conferência de 3 dias, amém? Amém? Dia de Pentecostes, 3 dias de conferência, amém? Glória a Deus, vai ser fogo do céu, mas enquanto isso, nós vamos viver isso hoje, amém? Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de ler aqui uma mensagem que eu separei desses dias, que eu achei muito interessante. Para quem não sabe, hoje é o dia do pastor. Amém? Hoje é o dia do pastor, meu primeiro dia do pastor como um pastor. Glória a Deus. É uma sensação tão diferente. Amém? Mas glória a Deus por isso. E eu queria ler aqui para vocês, antes de nós entrarmos na palavra, antes de nós compartilharmos algo. Não é nenhum tipo de desabafo, mas uma mensagem muito importante que eu sinto de compartilhar com os irmãos. A gente sabe que a gente tem vivido os dias difíceis, a gente sabe que o mundo está um caos. Quanto mais perto está o Senhor de voltar, amém, igreja? O Senhor está perto de voltar. Nós clamamos Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Mas existe também um clamor dentro dos nossos corações, clamando para que o equibalo, para que o envio do Senhor seja acontecido de fato no meio da igreja dele. Não somente em Lagoinha Sobral, mas que possa começar através de nós, em nome de Jesus. Que esse envio comece nessa igreja para a glória do Senhor. O equibalo é apressando essa vinda do Senhor. Nós oramos pelo Maranata porque nós queremos que Jesus volte. Mas a nossa missão também é ir apressando essa vinda de Jesus. E nós apressamos a vinda de Jesus anunciando o seu evangelho para quem não conhece o Senhor. Amém, igreja? Então, essa mensagem que eu vou ler não é um desabafo, mas sim informações importantes que eu acho válida para compartilhar com a igreja. Vamos lá. Ser pastor. Ser pastor é pesado demais para ser ignorado. Você não faz ideia do peso que carrega quem cuida da sua alma. A realidade que ninguém fala. Alguns dados importantes para compartilhar com vocês. Nos Estados Unidos, 1.500 pastores deixam o ministério por mês. Por mês. 1.500 pastores nos Estados Unidos deixam o ministério por mês. É por isso que Deus tem enviado tanto brasileiro para lá, né? Os americanos não querem mais se posicionar. Mas vamos lá. 80% dizem que o ministério afeta negativamente a família. 80% dizem que o ministério afeta negativamente a família. 70% não tem amigos íntimos ou mentores. 50% fariam outra coisa se pudessem. No Brasil, agora vamos para os dados do Brasil. Esses dados foram dos Estados Unidos. No Brasil, 45% dos pastores enfrentam ansiedade, depressão ou burnout. É assim que se fala? Burnout. Obrigado. 50% já pensaram seriamente em abandonar o ministério. 50% de pastores brasileiros já pensaram em abandonar o ministério. São dados verídicos. Dados verídicos, nós vemos isso nessa realidade. O índice de divórcios entre pastores cresce silenciosamente. Isso no Brasil. O peso invisível do pastorado. O pastor não é só um pregador. Ele é conselheiro emocional. E como eu tenho sido conselheiro emocional?
Jesus. Mediador de conflitos, mentor espiritual, líder comunitário, pai, marido e amigo. E ainda precisa ser exemplo, santo, equilibrado e disponível 24 horas. E quem cuida de quem cuida? O custo é espiritual. Eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17, fala isso. O peso não é só humano, ele é eterno. Carregam o peso do céu e da terra. Lutam contra demônios, estruturas espirituais, crises culturais e emocionais. Todos os dias. Quando ninguém vê, choram sozinhos, lidam com ingratidão e críticas, tentam sorrir enquanto estão esgotados, pregam sobre vitória enquanto lutam para sobreviver. Pastorear é viver entre ser forte no púlpito e muitas vezes fraco no quarto. Os dados machucam. 42% dos pastores dizem que já não se sentem mais qualificados para liderar. 45%, meus irmãos. É a metade, quase a metade de todos os pastores já não se sentem mais qualificados. 80% dos pastores dizem que o ministério afetou negativamente os seus filhos. 80%, meus irmãos. É muita coisa. A cada 10 pastores, 5 pastores enfrentam burnout. A guerra é real. O pastor ele batalha em 7 linhas de frente. Primeira linha, a espiritual, a guerra invisível e constante. Na segunda linha, que é emocional, ansiedade, solidão e esgotamento. Outra linha, a familiar, filhos carentes, casamento fragilizado. Quarta linha, a financeira, salários baixos, sem segurança. A quinta linha, críticas, julgamentos, pressões externas. Na sexta linha, oposição à fé e à liderança espiritual, que é a cultural. E a sétima linha, a pessoal, que é a autocobrança, o medo e a insegurança. Cuide de quem cuida de você. O pastor não é um super-homem. Nós não somos super-homens. Pelo contrário, nós dependemos exclusivamente do Senhor. O púlpito não imuniza contra ansiedade, contra depressão ou contra dor. Honre, ore, abençoe e seja um suporte. Obedecer aos vossos líderes, pois eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Mais uma vez repetindo, Hebreus 13, 17. Nós temos uma grande missão como pastores. E pouco menos, de 3 meses, nós fomos reconhecidos nessa casa para pastorear. Nós entendemos que o pastoreio, ele não é simplesmente levantado, ou ele não é simplesmente escolhido. Um pastor, ele é reconhecido. E eu lembro, meus irmãos, a primeira vez que eu fui chamado de pastor. Eu tinha por volta de uns 19 anos. Acho que mais ou menos isso, ou um pouco menos do que isso. Acho que era menos. Entre 17 e 18 anos. Lá em São Benedito nós cuidávamos de uma comunidade, onde nós pastoreávamos de fato. Era um grupo de meninos. Eu tinha entre 17 e 18 anos, tinha outro menino de 13 para 14 anos, tinha outras meninas também que nos ajudavam. Todas as semanas nós íamos para essa comunidade, fora as atividades que nós tínhamos na igreja. Nós vivíamos dentro da igreja, meus irmãos. Hoje o jovem, o adolescente não quer viver mais dentro da igreja, vivendo as coisas do Senhor. Mas nesse tempo, meus irmãos, eu lembro que era de manhã, de tarde e de noite. Eu saía da escola com a farda e ia para a casa do pastor. Quando eu não estava lá dormindo na casa do pastor, mas os outros meninos, para levantar cedo para orar. Todos os dias, quase todos os dias da semana, nós estávamos fazendo isso. Quando chegava o final de semana, perto da quinta-feira já, a ansiedade aumentava, porque no sábado tinha evangelismo.
E nós trabalhávamos constantemente em prol da obra do Senhor. A nossa competição era uma competição sadia entre os meninos. Nós competíamos quem evangelizava mais, quem orava mais. Nós inventamos uma competição de quem passava mais tempo no joelho orando. Teve um amigo meu que ganhou 5 horas de joelho. 5 horas. Eu passei acho que nem 3 horas direito. Começou a doer o joelho. Mas essas eram as nossas competições sadias. Não é muito longe não, isso há 6, 7, 8 anos atrás. Não está muito longe disso não. Mas nesse tempo, meus irmãos, quando nós se reuníamos, os nossos cultos eram cheios da glória de Deus. Nesse tempo, quando nós abrimos as nossas bocas nas praças, era demônio caindo, e a gente colocando lá, meninos, colocando a mão sobre demônios e expulsando. E eu lembro, meus irmãos, que nós criamos um amor tão grande por uma comunidade, que um missionário ele começou esse trabalho nessa comunidade, e nós acompanhávamos eles na quarta-feira e nos sábados. Eram 2 dias na semana. E nos domingos, nós íamos buscar as crianças daquele bairro para levar para o culto. Ele lotava assim 3 fileiras da igreja, só de crianças. Era lindo, meus irmãos. E eu lembro que quando esse missionário saiu do nosso ministério, saiu da igreja que nós fazíamos parte, ficou aquela lacuna, né? Aí o pastor me levantou naquele tempo como líder de missões. E esse cara já tinha passado anos construindo um ministério que fluía demais em missões. Eu, inexperiente, fui levantado. E com a graça de Deus, meus irmãos, nós estávamos tentando continuar aquilo que ele começou. Mas no meio desse continuar, Deus começou a nos dar visões de como nós deveríamos trabalhar. E no meio dessas visões, o Senhor nos entregou aquela comunidade não somente para ir lá e dar um cachorro quente para elas, um pirulito para elas, mas para cuidar daquelas pessoas. Nós fizemos uma ação social, e nessa ação social uma mulher, que eu lembro dela, meus irmãos, que ela passava no meio do culto, que a gente fazia culto na rua, culto campal, cadeira na rua mesmo, bem raiz, aquele culto assim bem raiz mesmo, cadeira na rua, sabe? Ela passava, meus irmãos, ela zombando, tirando chacota da gente. Eu lembro. E eu lembro que essa mulher, nesse dia específico, ela sentou lá onde as meninas estavam, as enfermeiras tirando glicemia e tal, era uma ação social. Ela sentou e disse assim: olha, eu quero, como é que eu faço para ser um de vocês? Essa mulher falou isso. E ela disse assim: eu não entendi, o que você quer dizer? Você quer ser uma enfermeira? Você faz o curso e tal, né? Aí ela: não, você não entendeu. Como é que eu faço para eu ser um de vocês? Fazer isso que vocês estão fazendo aqui agora. Como é que eu faço para fazer isso? Aí me chamaram, né? Um menino lá. Se você já me acha menino hoje, imagine há 7 anos atrás. Eu era bem magrinho, viu? Não tinha esse corpo aqui, não. Era bem fininho, a vozinha não tinha barba, cabelozinho cortado assim, feio. Me chamaram: vem aqui. Lá eles me chamam de Raí, meu nome é Raí Renan, né? Raí, vem aqui. Me chamaram. Olha, conversa com essa mulher aqui. Eu comecei a conversar, ela perguntou a mesma pergunta: como é que eu faço para ser um de vocês? Aí quando eu comecei a explicar: olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa reconhecer que Jesus morreu por você na cruz e viver essa vida. Não. Eu não quero saber dessa falinha aí, que isso aí eu já ouvi demais na igreja. Eu quero viver isso de verdade. Aí você quer viver isso de verdade? Pois fique com a gente hoje, no próximo sábado, onde é que você mora? Ali. Pronto, apontou onde ela morava. Pois próximo sábado, 3 horas da tarde, eu vou estar na sua casa. Eu e um grupo de jovens. Você pode receber a gente? Sim. Quando foi na semana seguinte, 3 horas da tarde, nós estávamos lá. Fomos sair mais de 6 da noite, discipulando essa mulher. E isso foi durante 2 anos. O marido dela era traficante naquele bairro. A mulher tinha tatuagem em todo lugar do corpo dela que você imaginar. O rosto, a testa, aqui perto do olho. Tatuagem. A mulher era sinistra. Ela cortou o cabelo bem curtinho mesmo assim. Ela tinha uma marra, sabe, meus irmãos? Era assim, ó. Com aquela cara feia, sabe? E os meninozinhos lá pregando o evangelho cheio de coragem. Passava necessidade dentro de casa. Mesmo eles sendo traficantes. O marido já tinha sido preso algumas vezes. O filho já estava caminhando para esse rumo. E durante 2 anos nós discipulamos essa família. Em resumo, meus irmãos, teve um dia que ela se mudou daquele bairro e ela não avisou para onde ela ia morar.
E com informações, nós passamos ainda umas 2 ou 3 semanas sem visitar ela novamente, porque nós não sabíamos onde ela estava morando. Pegamos algumas informações, fomos no endereço onde ela estava morando. Quando chegamos lá, a mulher não estava em casa. E aí eu já estava fazendo o retorno no carro, aí uma jovem falou assim: aí vamos esperar só mais um pouquinho, vai chover, então vai que ela aparece, né? Pois tá bom. Esperamos ali, não foi nem 5 minutos, lá vem a mulher. Quando ela viu a gente, ela se assustou. Veio assim: o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio continuar o nosso trabalho, né? Vamos lá, vamos orar? Podemos subir? Ela sim. Aí nós subimos. Eu e mais 4 pessoas. 4 jovens. Essa mulher começou a chorar naquela sala, meus irmãos. Ela chorava que soluçava. Ela já tinha chorado outras vezes, mas nesse dia ela estava chorando bem mais, sabe? Era um grito da alma dela nesse dia. Ela pegou e olhou assim pra gente: sabe o que eu estava vindo fazer aqui hoje? Aí nós: não. Eu estava vindo me matar. Hoje eu ia tirar a minha vida. E naquela casa que ela estava morando, há uns meses atrás desse episódio, uma jovem tinha se matado na sala daquela casa. Eu sabia que era naquele bairro, mas eu não sabia que eu estava dentro da casa e ainda na sala e em cima da linha onde a mulher tinha se pendurado. Nós oramos nesse dia, meus irmãos. Nós cantamos louvores. Nós entregamos a vida dela ao Senhor. E no sábado seguinte ela surpreende a gente com uma grande notícia. Ela já feliz, com um semblante diferente. Ela diz assim: olha, sabe o que foi que eu fiz nessa semana? Aí eu disse: pois diga. Eu fui numa loja de 99 comprar umas vasilhas aqui para casa. E eu comprei um anel. Ela comprou um anel na loja de 99. Você já imagina a estrutura, né? Péssimo, né, Ana? Mas ela comprou com essa intenção. Ela levou esse anel para casa. Ela disse que chegou na sala dela, ela se ajoelhou, tirou a aliança de casamento, levantou a aliança que ela tinha comprado e disse assim: Jesus, hoje eu estou me casando com você. Pegou a aliança que ela comprou de 99, colocou a aliança do matrimônio, do cônjuge dela, por cima, simbolizando que o Senhor era mais importante na vida dela do que o próprio marido. E o testemunho da glória que Deus fez na vida dessa mulher foi incrível. Atingiu toda a família dela. E não somente a família dela, mas como boa parte dos vizinhos daquele bairro que estavam perto dela. E aí foi que eu fui chamado a primeira vez de pastor por uma criança de 9 anos, quando eu estava indo deixar ela em casa depois de levá-la para o culto, lá na cidade. Despedi delas, aí eu disse tchau, e ela disse tchau, nosso pastor. Foi a primeira vez que eu fui chamado de pastor. Eu corria desse chamado. Eu queria ser missionário, porque a história do missionário é uma história muito bonita, de se entregar, de entregar toda a sua vida, queimar carroça, deixar os pais. Eu cantava para minha mãe e ficava doidinho. Eu vou me despedir dos meus pais, eu vou lá para o Cazaquistão, vou lá pregar o evangelho para os homens bomba. Ela ficava louca, porque o meu sonho era ser missionário, porque eu era rodeado de missionários, meus amigos eram missionários, tinha conexão com missionários, ia fazer escolas missionárias. Eu queria porque queria me entregar para essa vida. Eu não queria o pastoral, porque eu sabia da responsabilidade. Eu via meu pastor chorando, engolindo o choro, na verdade, que ele não chorava, ele engolia o choro. Via a família dele toda disfuncional, via tudo isso acontecendo. E isso fora os outros mais exemplos que eu tinha. Então para mim nunca foi algo que brilhava aos olhos. Mas como eu disse para vocês, nós não temos escolha. Quem é vocacionado não tem escolha. Pastor, ele não é levantado. Pastor, ele não é escolhido. Pastor, ele é reconhecido. E vocês viram esses dados alarmantes do que tem acontecido no Brasil e no mundo, e isso é real. Nós precisamos, meus irmãos, criar uma cultura de cuidarmos dos outros. Eu estou abrindo meu coração com vocês. Cuidarmos dos outros. Com um coração sincero, um coração quebrantado.
Glória a Deus que nós caminhamos em uma igreja que tem visão, que nós somos discipulados, acompanhados por regionais, por globais. Semanalmente nós temos reuniões e nós temos o WhatsApp disponível deles e ligações disponíveis para o que nós precisarmos. Glória a Deus por isso. Mas que Jesus tenha misericórdia desses pastores que caminham sozinhos. Que Jesus tenha misericórdia dos líderes que caminham sozinhos. Meus irmãos, sozinho você pode até chegar em algum lugar rápido. Rápido você chega sozinho, mas longe, sozinho você não chega. Você precisa estar acompanhado. E glória a Deus que essa igreja tem entendido isso. E a nossa oração constantemente tem sido isso. Que possamos não simplesmente ir rápido, mas irmos longe. Irmos longe, longe, longe com o Senhor. O Senhor tem uma palavra para essa cidade, o Senhor tem uma palavra para essa igreja. E essa palavra é ao vivo, é uma semente viva que está germinando em um solo produtivo. E glória a Deus que porque você faz parte disso. Mas que tenha um coração sincero, meus irmãos. Que tenhamos um coração sincero diante do Senhor. Festejar, aplaudir, tudo isso é bacana. Mas o Senhor não nos chamou. O Senhor não chamou pastores para ser protagonista de um chamado. O Senhor não me chamou para ser um protagonista, um ídolo, para ser aplaudido, engrandecido, não. O Senhor me chamou com um objetivo, para eu ser fiel. E eu serei fiel ao Senhor até o fim. Até o fim. Você goste ou você não goste. O Senhor nos chamou e nos carregou isso. Como diz a sua palavra, como quem deve prestar contas. No grande dia, vou prestar conta de cada um de vocês. Então vele por nossas almas, meus irmãos. Ore pelos pastores. Ore pelo seu pastor aqui. O Iclo até compartilhou algo comigo essa semana. Um vídeo que eu achei muito interessante de um cara. Ele abrindo o coração de fato sobre o que é a missão do pastoreio. E vocês precisam entender, meus irmãos, isso. Como igreja. Não é somente o pastor, mas a igreja entender. Que nós somos seres humanos, amém? Amém? Amém, igreja? Somos seres humanos. Sou jovem, tenho meus gostos, amém? Os irmãos já sabem aí que já não é mais novidade, que eu sou doido por bolo, viu? Quiser me agradar, já sabe que o pastor gosta de bolo. Então na sua oração você fala assim: Senhor, manda bolo pro pastor. Viu? Lembra desse jeito. Manda bolo em nome de Jesus. Nós temos nossos gostos, temos nosso jeito. Eu amo sorrir, amo ser engraçado, brincar. Às vezes até eu estou tentando maneirar um pouco nas piadas, que às vezes eu exagero. Mas, glória a Deus, a gente está no grupo dos meninos, às vezes eu esqueço que eu sou pastor. Estou com eles, aí eu começo Aí eu, esqueci, ó. Desculpa aí, esqueço. Ainda bem que já estão acostumados. Glória a Deus. Mas é isso, meus irmãos, pastoreio é isso. Nós somos pessoas, seres humanos, levantados e reconhecidos por Deus para esse ministério. Amém? Muito obrigado pelo coração de cada um de vocês. Vamos para a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Pentecostes, glória a Deus, Atos capítulo de número 2. Vamos abrir nossas Bíblias. Quantos aqui estão com sede de Jesus? Aleluia, meia dúzia de pessoas. Glória a Deus. O Senhor vai te pegar hoje, meu irmão. O Senhor vai te pegar hoje, em nome de Jesus. Hoje nós estamos encerrando a nossa semana de jejum, de consagração. Cadê os guerreiros que fizeram aí a consagração essa semana? Dê um glória a Deus aí. Eita glória. Então tudo cheio do fogo e do poder. Recebi vários testemunhos durante a semana, meus irmãos, do que Deus fez e está fazendo em vocês, através da vida de vocês e também nesse período de consagração. Nós passamos 7 dias ininterruptos, não ininterruptos, né? Claro, nós passamos 7 dias seguidos de consagração, de jejum, e para a glória de Deus nós estamos entregando hoje e vamos encerrar com esse culto de Pentecostes. Então, Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quantos estavam reunidos? Todos. De repente, aleluia, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte,
E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Aleluia! E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor, nós oramos essa noite. Que o Senhor nos entregue, Pai, um espírito de sabedoria e de revelação. Que abram-se os olhos do entendimento de cada irmão essa noite, em nome de Jesus, para absorver da sua palavra. Que o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, possa vir como um fogo essa noite. Possa vir, Pai, despertando os nossos corações. Não somente no emocionalismo, não somente no arrepio, não somente em uma lágrima descendo aos olhos, mas que seja algo, Pai, confrontante dentro dos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, desperte a sua igreja essa noite através da sua palavra para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Me ajuda essa noite? Amém? Aleluia. Semana passada nós falamos sobre o ficai, o sair e o vai. Amém? Vocês lembram disso? Ficai, sair e o vai. Nós utilizamos o texto onde Jesus fala para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Utilizamos o sai com a mensagem de Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, que eu ia mostrar uma terra que eu lhe mostrarei, né, na verdade. E o vai foi a palavra de Jonas, quando Deus fala para Jonas ir pregar em Nínive. Então foi 3 contextos diferentes de palavras diferentes. Mas eu lembro que nós falamos muito bem sobre o ficai em Jerusalém. Atos capítulo 2 foi a continuação e essa tal promessa que o Senhor havia prometido para o seu povo. Em Atos 2, a palavra diz que todos estavam reunidos, porque a mensagem de Jesus para os discípulos foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles obedeceram, e nesse intervalo de tempo, eles não sabiam o dia e nem a hora que essa tal promessa de Jesus poderia acontecer. Mas Jesus escolheu, no caso, o dia de Pentecostes. Que o dia de Pentecostes, meus irmãos, nada mais é do que a festa da colheita, que é o 50º dia, ou seja, 50 dias depois do dia da Páscoa. Desde o Antigo Testamento, o povo, os judeus, os hebreus, celebravam o dia da Páscoa, assim como também celebravam o dia de Pentecostes. Era uma festa onde eles ofereciam seus atos de gratidão, suas colheitas, suas primícias, e todos se reuniam ali para poder entregar ao Senhor as suas primícias. Então, no dia de Pentecostes, era o dia da festa da colheita. Amém? No Antigo Testamento foi marcado o dia de Pentecostes com a lei da Torá. Foi nesse dia que Deus entregou para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Foi um marco no Antigo Testamento. Nesse exato dia de Pentecostes, lá no povo hebreu, no Antigo Testamento, o Senhor deu essas leis para Moisés, e Moisés se encontrou com Deus no Monte Sinai, onde todos viram os trovões, relâmpagos, uma nuvem densa sobre o Monte Sinai, e todos ficaram aterrorizados. Todos estremeciam de medo por tamanha glória de Deus que aconteceu naquele dia de Pentecostes no Monte Sinai. Mas Deus, ele tinha uma promessa, e essa promessa não parou, e a cristocidência de Deus, aleluia, saiu, a cristocidência de Deus, no Novo Testamento, aconteceu também no dia de Pentecostes. E os discípulos não esperavam o que ia ser naquele dia, porque era uma festa, era um dia em comum. Era um dia onde todos estavam festejando, se alegrando. Não faria muito sentido essa promessa de Deus vir exatamente naquele dia. Amém?
E foi o que aconteceu. A palavra diz em Atos capítulo 2. Mas antes de nós lermos o Atos 2, que nós já lemos, o versículo de número 8, que nós lemos na semana passada, do capítulo 1 de Atos, a palavra diz: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei as minhas testemunhas. Olha o que a palavra diz, meus irmãos. Isso aqui são as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Vocês vão receber poder do alto, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas você sabe o que significa testemunho no original do grego dessa palavra em Atos? Significa mártir. Vocês serão os meus mártires. Para quem não sabe o que é um mártir, é aquele que morre em prol da sua fé. Vocês serão os meus mártires em Jerusalém. Vocês serão os meus mártires em Sobral. Vocês serão os meus mártires no Ceará. Vocês serão os meus mártires no Brasil. Vocês serão os meus mártires até os confins da terra. Testemunhar de algo não é somente provar do que você viu. O que Jesus está falando para os discípulos nessa palavra é que vocês precisam entender da profundidade que é viver o meu evangelho. Não é somente anunciar o que vocês viram, tocaram, pegaram, ouviram acontecer, mas é ter uma vida rendida assim como eu tive. Em outras palavras, o que Jesus estava falando era isso: vocês serão mártires assim como eu fui. E meus irmãos, um dos nossos propósitos lá da convocação do jejum, eu até deixei lá, portas abertas, para vocês pesquisarem na internet. Alguém pesquisou esse site, Portas Abertas? Glória a Deus, 3 pessoas pesquisaram. Acredito que os demais já conhecem, mas o Portas Abertas, se você pesquisar na internet, você vai ver a quantidade de povos não alcançados que existe no mundo. A quantidade de missionários que estão no campo ativamente pregando o Evangelho. A quantidade de pessoas que têm morrido em prol do Evangelho. Tem países, se eu não me engano é o Paquistão, que tem missionários lá comprando escravos. Tirando da escravidão, tirando recurso do bolso, comprando aquela família para não ser mais escravo daquele povo. E apresentando Jesus, não somente em palavras, mas em ações também. Serei as minhas testemunhas. Mas o evangelho que nós estamos vivendo hoje, nessa era contemporânea dessa igreja, não falo igreja, quando eu falo local, não falo essa igreja Lagoinha, mas a igreja em geral, a igreja contemporânea tem vivido um evangelho fraco, um evangelho sem substância, um evangelho que não sustenta nenhuma vida, que não tem nutriente, porque vive como quer dentro do evangelho. E a mensagem de Jesus não mudou ao longo do tempo, meus irmãos. A mensagem de Jesus continuou a mesma. Serei as minhas testemunhas, serei os meus mártires em todos os lugares. Nós precisamos de uma causa para a qual nós precisamos morrer. Quer a boa notícia? Essa causa já existe. A causa para você viver não é somente amontoar dinheiro na sua conta. Amém? A causa para você viver não é ter somente a bela família. Amém? A causa para nós vivermos não é ter um templo bonito. Amém? A causa para nós vivermos, meus irmãos, se for comparada a isso, nos perdemos no meio do caminho. Essa era contemporânea tem matado pessoas, tem vivido uma fantasia de evangelho, um evangelho que não transforma vida, porque é muito bom nós chegarmos aqui, levantarmos nossas mãos, adorar o Senhor, mas amanhã praticar as mesmas porcarias que nós continuamos praticando todos os dias. Que evangelho é esse que não transforma? Nós estamos aqui como semeadores, estamos aqui como mensageiros do Senhor. Como disse Paulo, qualquer evangelho pregado fora disso, que seja anátema. Os homens têm subido em púlpitos, têm dado seus púlpitos para os homens covardes, mensageiros, como dizem, de boa paz, mas são falsos profetas.
que tem iludido o público com suas falas, suas luzes e as suas emoções. Meus irmãos, nós estamos chegando nos últimos dias. O Senhor tem levantado uma igreja, e eu creio que nessa igreja o Senhor tem levantado pessoas corajosas e dispostas. Nós temos que parar, meus irmãos. Qualquer coisinha deixa com cara feia, qualquer coisinha entristece. Para com isso, meu irmão. Que evangelho é esse que você tem vivido? Que evangelho raso é esse? Se Jesus fosse se entristecer, baixar a cabeça para cada coisinha que o pessoal falava dele, coitado de Jesus, ele tinha sido crucificado antes. Quando tinha oportunidade, Jesus até fugia. Jesus confrontava também. Jesus se posicionava. Não somente o Senhor, mas esses homens que aprenderam a ser testemunhas, eles anunciavam por todos os lugares, sendo um discípulo de Jesus. Assiste lá depois o filme de Paulo. Sei que você gosta de Netflix, então tira um diazinho para você assistir algo que edifica a sua vida. Assiste lá o apóstolo Paulo. Se você não se emocionar com a história daquele homem, com a vida daquele homem, o que ele passou em cenas simples, e são cenas, imagine na vida real. Homens morreram, homens, mulheres morreram em coliseus, com a plateia assistindo, leões devorando eles, para que essa palavra hoje chegasse até a mim, até você, para que possamos chegar na nossa casa, deixar fechadinho e abrir no próximo domingo. Homens sangraram para que isso aqui chegasse até nós. Homens sangraram para que nós estivéssemos aqui hoje. Se esses homens tivessem a oportunidade de opinar e olhar para a igreja que está vivendo hoje, a igreja contemporânea de hoje, qual seria a carta que Paulo enviaria? Qual seria a carta que Paulo enviaria para a igreja Lagoinha Sobral? Qual seria a carta que Paulo enviaria para a cidade de Sobral? É sério, meus irmãos. Qual a carta que Paulo escreveria para a sua vida? Para a minha vida? Seriam as minhas testemunhas. Talvez hoje você esperava que eu ia pregar somente sobre o poder, não é? O poder é bom, a agitação é boa, o movimento é bom, mas se o movimento não tiver um ensinamento, não vai sustentar. Nós vamos se emocionar, vamos gritar, vamos cair no poder, e daqui a pouquinho todo mundo vai cair, em nome de Jesus, amém? No poder de Deus, aleluia. Mas isso não sustenta somente nossa vida. Nós não precisamos ser uma igreja que vive de movimentos, mas que vive de ensinamento. Aleluia, isso aqui não estava nem escrito. Atos 2, vou começar a pregar. E o tempo está passando, vocês me dão aí mais uns 10 minutinhos, além do tempo. Eu vou tentar pregar isso aqui. No domingo passado nós falamos sobre ficar em Jerusalém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão felizes? Fique triste não. Amo vocês. Coloque amor nas minhas palavras, em nome de Jesus. Então, antes de nós falarmos sobre a descida do Espírito Santo, nós precisamos conhecer e entender quem é o Espírito Santo. Ele é chamado de santo para fazer distinção aos outros espíritos. Que a gente sabe que tem um espírito maligno, sabe que tem o nosso espírito. E o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ele é chamado de santo para fazer distinção. E o santo já diz separado. Ele foi separado, selado. Aleluia. Ele não é simplesmente a terceira pessoa da Trindade. Vocês sabiam que Trindade, essa palavra nem existe na Bíblia? Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Aprendi isso no seminário. A primeira pessoa que eles perguntaram foi a mim. O pastor não sabia. Ele perguntou assim, por que Trindade? É porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não faz sentido, né? Mas na verdade, Trindade, não existe uma posição para cada um. Nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, porque foi nos ensinado assim. Nós aprendemos assim, eu aprendi assim. Eu sempre ouvia no púlpito do pastor e dos pregadores que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade, porque era o Pai, o Filho e o Espírito. Querendo ou não, a gente faz uma escalinha. Coloca lá Deus,
Jesus e o Espírito. Querendo ou não, nós conseguimos ter uma imagem de Deus. Nós imaginamos Deus de alguma forma. Não é verdade? Não é verdade? Cada um que imagina Deus de alguma forma. Se eu perguntar assim, Deus Pai, aí vocês vão imaginar Deus de alguma forma. Fizeram essas dinâmicas com a gente, umas pegadinhas lá no seminário, meu Deus do céu. Eu caí em quase todas. Deus Pai, nós imaginamos. Deus Filho, nós imaginamos mais ainda, porque Ele veio na forma humana. Mas quando se fala do Espírito Santo, nós imaginamos qualquer outra coisa, mas não imaginamos uma pessoa. Imaginamos que Ele é um fogo, talvez você pense assim. Imaginamos que Ele é uma pomba, porque a palavra diz que quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram, e a palavra diz que Deus falou assim, esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. E veio em uma forma corpórea de pomba o Espírito sobre Jesus. Alguns associam que o Espírito Santo é uma pomba, ou que ele é uma sarça ardente, ou que ele é um vento, ou uma bola de fogo. Mas a verdade é que o Espírito Santo é uma pessoa. E assim como uma pessoa na Trindade, ele não tem posição diferente dos outros. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três sendo um só. Os três sendo um só. Essa relação da Trindade, ela só foi dita, esse termo, para facilitar a nossa relação. Facilitar o nosso entendimento, de nós lembrarmos. Pai, Filho e Espírito. Os teólogos utilizaram disso para poder facilitar. Quando se fala de Cristo, Cristo é a encarnação em pessoa de Deus. Agora, quando se fala do Espírito, se fala de uma pessoa também. E aqui nós vamos ver algumas características de uma pessoa que eu vou citar rapidamente para nós não pararmos nesses pontos, para conseguirmos avançar. Amém, igreja? Estão me acompanhando? Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 ao 11, fala dos dons espirituais. O Espírito Santo pode nos dar algo. A palavra diz que ele distribui, assim como nós lemos também em Atos capítulo 2, no versículo de número 4, ele diz que o Espírito concedia línguas diferentes para cada um deles. Quem concedia, igreja? O Espírito. Não era Jesus e nem Deus Pai. Nesse momento quem estava concedendo era o Espírito Santo. Se fosse um simples Espírito, um Espírito não tem a capacidade de conceder algo. Amém? O Espírito, ele é dotado, o Espírito Santo, de sensibilidade. E sensibilidade só pessoas têm. O Espírito Santo, ele pode se entristecer. Efésios 4:30. Ele se entristece. O Espírito Santo possui capacidade intelectual. Ele pensa, conhece e entende. João 14, dos versos 20 ao 26, você vai ver isso. O Espírito Santo, ele geme de dor em intercessão por nós. Vocês sabiam disso? Que as nossas orações, elas são levadas ao Pai pelo Espírito Santo. Ele leva as nossas orações e junto ao Pai ainda tem Jesus para interceder. Nem orar nós sabemos, meus irmãos. Nem falar com Deus nós sabemos. Isso não se trata de palavras bonitas, porque até as palavras bonitas o Espírito Santo traduz para o Senhor o que tem no seu coração da intencionalidade. Ele é o nosso intercessor. A palavra diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Imagina alguém gemendo com gemido inexprimível, meu irmão. Como é que você imagina isso? Pois é, o próprio Deus faz isso por você e por mim. Nós sabemos que nós não sabemos orar como convém, mas uma coisa é certa, como diz pastor Lucinho, nós sabemos que nos convém orar. Por mais que eu não saiba orar, eu sei que me convém orar. Então por isso que nós oramos. Não é porque eu não sei que o Espírito vai interceder tudo, né? Não fique nesse estágio. Avançando. Apostasia da fé. Não, peraí. Efésios capítulo 1, versículo 14, fala sobre apagarmos o Espírito Santo. Perder o Espírito Santo. E uma das formas que você pode perder a presença do Espírito Santo na sua vida é você se apostatar da sua fé. E o que é se apostatar da fé, pastor? É o abandono da fé.
é um processo de esfriamento. É a pessoa que prova da nova aliança, ela experimentou a porção do Senhor, mas ela decidiu livremente abandonar. Alguém que se apostata da fé. Isso é uma forma que nós perdemos o Espírito Santo e apagamos ele dentro de nós. Amém, igreja? Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19. Não apagueis o Espírito. Nós chegamos aqui, então agora nós temos um entendimento de quem é o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia agora comigo em João 14, versículo de número 9. João 14, versículo de número 9. Glória a Deus. Ô Senhor, segura o tempo um pouquinho. Amém, igreja? Irmãos, estão entendendo? João 14, versículo número 9. Já abriu aqui, glória a Deus. Então Jesus ministrou-lhes. Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Segura um pouquinho aí. Filipe, ele fez essa pergunta em João 14, pedindo para que Jesus mostrasse o Pai para eles. Jesus estava falando do Pai, e Filipe, inocentemente, falou, mostra-nos o Pai. E Jesus responde nesse versículo que nós lemos, diz assim, Filipe, se você vê a mim, você vê o Pai. Se você vê o Pai, você vê a mim. No Antigo Testamento para o Novo Testamento. Antigo Testamento é o Pai falando de um filho que viria. No Novo Testamento é um filho falando de um pai que virá. É uma carta de um para o outro. Antigo e Novo Testamento. E as palavras de Jesus continuaram no versículo número 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ele faz uma pergunta bem óbvia para Filipe. E ele responde, as palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Verso seguinte, não, somente até aí. Agora você pula lá para o 16. O Cristo, nesses versículos 9 e 10 do 14 de João, está revelando o Pai e o Pai revelando o Filho. Isso está falando de um Deus Pai e um Deus Filho. Agora, no mesmo capítulo de João, no 14, o verso de número 16, olha o que a palavra nos diz. Agora ele está falando de outro ser, outro Deus. A palavra diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, ou em outra tradução, outro consolador ou auxiliador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Aonde, meus irmãos? Dentro. Verso seguinte. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Verso 19. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus está falando isso para mim e para você essa noite. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Quase não sai, vai. Último versículo. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos dele o nosso lar. Só até o verso 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus fala nesses versículos, meus irmãos, a promessa desse Espírito, que Ele clamaria ao Pai e enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode
receber, porque não o conhece. Mas o próprio Jesus, ele enviou o seu Espírito, o Espírito de Deus, que estava em Jesus, hoje está dentro de nós. No Antigo Testamento, o Espírito ele vinha sobre as pessoas. Ele vinha sobre. O Espírito ficava sobre. No Novo Testamento, depois da promessa de Jesus ter acontecido, o envio do Espírito Santo, ele não está mais sobre nós. Ele está em nós. Dentro de nós. Meus irmãos, você já parou para pensar que Deus habita dentro de você? Não, vamos lá, sinceramente. Pensa agora um pouquinho comigo. O Espírito Santo mora dentro de mim. A palavra diz que Ele estaria conosco, para sempre. Isso quer dizer que quando eu estou indo lá orar, o Espírito Santo está me acompanhando, que Ele está em mim. Quando eu estou indo lá pregar a palavra, o Espírito Santo está em mim. Quando eu estou lá na roda dos escarnecedores, falando o que não deve, o Espírito Santo está em mim. Quando eu estou indo lá fazendo negócios ilícitos, negócios que Deus não aprova, o Espírito Santo está em... Entende a profundidade disso? O Espírito de Deus habita dentro de nós. Esse incômodozinho que você sente de vez em quando aí, dentro do seu coração, aquela voz falando, não faz isso. É o Espírito Santo te alertando. Se o Espírito ainda está falando dentro do seu coração, meu irmão, continue acendendo essa chama. Mas se você parou de ouvir essa voz, meu irmão, se preocupe. Se preocupe. Porque quando você para de ouvir a voz do Espírito, quando eu falo voz, meus irmãos, não é simplesmente a voz audível de Deus, porque Deus pode falar assim com você. Eu estou falando daquela voz que você sabe do que eu estou falando, que fala dentro do seu interior. Ela fala dentro de você e mexe com algo dentro de você. Geralmente quando essa voz fala contigo, é para te provocar a fazer algo que você naturalmente não faria. Por exemplo, você falar de Jesus para uma pessoa que está na fila de um banco. Naturalmente, nós não faríamos isso. Quem nos manda fazer isso é o Espírito Santo. Assim como em outras áreas você pode aplicar a mesma coisa. Quando o Espírito está te alertando para você não fazer algo, isso é a voz do Espírito falando com você. Mas existe uma forma para que essa voz pare de falar. Sabe como? Apagando. Apagando esse Espírito dentro dos nossos corações. Tessalonicenses fala, Paulo falando para aquela igreja, não apagueis o Espírito de Deus. E agora rapidamente, que não vai dar tempo eu entrar mais profundo essa mensagem, eu até queria, mas falando aqui rapidamente do que aconteceu. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. Lá em Atos 19, quase 25 anos depois, Paulo está pregando na cidade de Éfeso. Enquanto ele está pregando, ele prega e 12 pessoas, ele ora, intercede e elas recebem o Espírito Santo. 12 homens receberam o Espírito naquele dia, em Éfeso. Mas eu quero fazer questão de ler. Abra comigo em Atos 19, porque é muito fantástico isso aqui. Atos 19, rapidamente. Já estou terminando, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Atos 19, rapidamente. Atos, capítulo de número 19, versículo número 17. Assim que esse acontecimento tomou conhecido, todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público as suas más obras praticadas. Verso de número 19. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços,
chegou-se à estimativa de um valor total equivalente a 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Os homens jogaram nas fogueiras os livros de magia, prática de ocultismo. Eles gritavam nas praças, se arrependendo dos seus pecados, das suas más obras, porque foram impactados com o poder do Espírito Santo. Se parássemos a história de Éfeso aqui, estaria lindo e maravilhoso. Que igreja triunfante, que igreja viva. Mas a palavra, meus irmãos, continua. O mesmo Paulo que nesse dia estava em Éfeso, ele passou cerca de 2 anos lá, discipulando aquele povo. Foi também o mesmo Paulo que escreveu para eles, no capítulo 4, para eles não se embriagar com vinho, mas seriam cheios do Espírito Santo. Mas lá em Apocalipse, capítulo número 2, cerca de 50 anos depois desse acontecimento, entre 40 ou 50 anos depois, que eles estavam lá nas praças, declarando o nome do Senhor e queimando seus livros. Cerca de 40 a 50 anos depois, em Apocalipse, capítulo de número 2, você vai ver agora a mensagem, não do apóstolo Paulo, mas a mensagem do Senhor para aquela igreja. Abram comigo para a gente encerrar. Atos, capítulo de número 2. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 2. 40 ou 50 anos depois daquele acontecimento. A carta de Paulo para eles foi bem instrutiva de Éfeso. Mas Paulo deixava claro para eles: não se embriaguem com vinho, sejam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece. O mesmo Senhor agora está mandando uma carta para essa igreja em Apocalipse. E a palavra de Deus diz: ao anjo da igreja de Éfeso, assim declara aquele que tem 7 estrelas na mão direita e anda no meio de 7 candelabros, eita, quase não sai, de ouro. Versículo número 2: conheço as tuas obras. Eu lembro lá do dia que vocês estavam na fogueira queimando seus livros. Eu lembro das suas práticas naquele dia, vocês declarando o meu nome. Tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, que pusertes à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Olha a postura dessa igreja, uma postura séria, uma igreja que pregava a verdade, não tolerava falsidade em seu meio, uma igreja posicionada. Mas no verso de número 3, Deus ele dá uma palavra para essa igreja: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Verdadeiros mártires, verdadeiros homens corajosos. Mas o verso de número 4 quer dizer: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. E aqui eu queria encerrar essa mensagem essa noite. Éfeso teve um marco, foram marcados pelo poder do Espírito Santo, receberam um poder, queimaram em fogueira seus livros, receberam uma carta de Paulo, mas essa mesma igreja recebeu uma carta do próprio Jesus, elogiando os seus feitos, o seu trabalho árduo, a sua dedicação pelo Senhor, o seu posicionamento. Mas Deus tinha uma mensagem para aquela igreja: entretanto, Éfeso, eu tenho algo contra ti, e algo profundo e forte. Você abandonou o seu primeiro amor.
você apagou o meu espírito dentro de você. Éfeso, volte, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde você caiu e volte-se ao Senhor. O Senhor está dando uma palavra para aquela igreja, ainda de esperança para um arrependimento. Nós queremos que o poder do Espírito desça sobre nós. Nós queremos o fogo do Espírito sobre nós. Mas o Senhor virá quando os altares forem reconstruídos em arrependimento. O nosso papel como igreja não é fazer o fogo descer. O meu papel como pastor aqui essa noite não é fazer o fogo descer, meus irmãos. Quem manda fogo é o Senhor. Quem manda fogo é o Senhor. A palavra diz que naquele dia estavam todos reunidos. Veio como um vento. Não foi as suas orações, não foram os clamores, mas foi o Senhor que decidiu vir naquele dia. Mas os discípulos fizeram algo em comum. Eles prepararam o seu altar. Eles ficaram no ponto esperando. Eu não sei como se encontra o seu altar essa noite. Eu não sei qual foi a última vez que você se dobrou diante de Deus, não para pedir coisas para ti, mas para clamar pela sua presença. Eu não sei qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida, mas o Espírito Santo hoje está despertando o seu coração. Volte-se a mim. A palavra diz: lembre-se de onde você caiu. Arrependa-te, volta às primeiras obras. Voltar ao primeiro amor, meus irmãos, não é voltar na intencionalidade, não é voltar naquele fervor todo dos primeiros dias de fé. Porque quem é novo na fé, quem está nos primeiros passos, tem vontade de fazer tudo, se envolver com tudo, quer estar em tudo. Isso é muito bom, porque é o primeiro amor que nós temos quente dentro dos nossos corações. Mas quando o Senhor está mandando aquela carta para essa igreja, Ele não está dizendo assim: olha, volte lá quando você orava mais tempo. Ei, volte naquele tempo lá que você passava mais tempo jejuando, se entregando a Deus. Volte aquele tempo. Não. É muito mais profundo do que você imagina. O Senhor está voltando os olhos para aquela igreja e pedindo para que eles voltem ao primeiro amor, mas voltar ao primeiro amor de fato. E o primeiro amor, meus irmãos, não são obras. O primeiro amor é o Senhor. A igreja de Éfeso virou uma igreja mecânica, uma igreja que estava se sustentando com suas mãos, uma igreja que praticava, que era posicionada, uma igreja que tinha bons elogios, mas era mecânica, enrijecida, estava insensível ao Espírito Santo. Nós não conseguimos se sustentar assim, irmãos. Nós não vamos conseguir se sustentar com o modelo. Nós não vamos conseguir se sustentar como igreja sendo mecânicos, fazendo com a força do nosso braço. Éfeso, eles começaram no Espírito, mas eles terminaram na carne. O Senhor está despertando um povo nesse lugar, eu creio nisso. Nós temos orado fervorosamente por isso. Se for necessário Deus mover peças, tirar pessoas, amém, glória a Deus. Mas que não sustente essa igreja algo mecânico, algo engessado, mas algo vivo e genuíno. Eu não tenho muita coisa não, meus irmãos, nem teologia eu tenho ainda.
Talvez para vocês eu não tenha uma total qualificação. Mas se vocês puderem olhar para mim e ver algo, que veja o meu coração em chamas pelo Senhor. Que veja o meu coração em chamas, posicionado, clamando ao Senhor. Nessa madrugada o Espírito ele me incomodou de uma tal forma, meus irmãos. E eu compartilhei essa mensagem com os meus amigos pastores, porque é essa mensagem que Deus estava entregando para a igreja. Eu vi um milharal, um mar de milhos. E na visão era muito lindo, muito verde, era frutífero. Mas quando eu me aproximava dos milhos e pegava uma das espigas, tirava ela lá da planta, fazia assim, a espiga era seca, seca, não servia para nada. E o Senhor falava, porque eu ficava sem entender quando estava vendo aquilo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. O Senhor falava ao meu coração enquanto eu estava vendo aquilo ali sem entender. E o Espírito Santo ele clamava dizendo: clame aos meus filhos para que lavrem a terra. A espiga estava seca, sem valia, não prestava para nada, porque a terra não tinha nutriente suficiente para sustentar aquela planta. E a oração que o Senhor nos direcionou foi: clame aos meus filhos para que lavrem as terras, sujem as suas mãos. Nós queremos viver um evangelho que nós não queremos sujar as mãos. Queremos encontrar tudo pronto, tudo feito. O Senhor está falando para a sua igreja: sujem suas mãos, porque as mãos de Jesus são sujas de sangue. As mãos do nosso Senhor são sujas de sangue. Glória a Deus que nós vivemos em um país onde nós temos liberdade, igreja. Nós vivemos em um país onde nós podemos anunciar o Evangelho. Que possamos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos. Que possamos lotar esses auditórios, esse lugar, o templo novo que nós vamos, de pessoas sedentas por Jesus. Que Lagoinha Sobral seja uma referência nessa cidade, mas de uma igreja incendiada por Jesus. Que não seja mais uma igreja mecânica, uma igreja que funciona, que tem horários, que bate ponto. Chegando lá,